Hoje é dia de celebrar a vida nova. E se batizar não é uma estratégia de marketing. Se batizar não é uma estratégia de publicar alguma coisa e ser ovacionado por isso. Quem me segue no Instagram sabe que eu tenho falado algumas coisas sobre o filme que está passando por aí. A pessoa vestiu rosa, a única camiseta que eu tinha rosa. Coloquei, e aí eu falei, eu vou de rosa. E aí o Antônio falou assim, você vai de rosa? Eu falei, eu vou porque a gente precisa entender determinadas coisas. Que eu esteja vestida de rosa numa semana ou em semanas que o Trend Topics de marketing do mundo é sobre uma boneca que eu tinha quando eu tinha 12 anos, não me faz ser fã da boneca. Na verdade, eu comecei a pensar na boneca e eu falei... Eu não vou falar o nome dela, tá, gente? Eu comecei a pensar e falei, eu nem tenho mais. Eu nem lembro quando eu parei de brincar. E eu, na verdade, nem vi o filme ainda. Não sei se vou, talvez vá para ter a minha própria experiência. Mas que você me veja vestida de rosa não quer dizer que eu sou fã da boneca. E que eu sou parte dessa nuvem absurda de marketing que a gente está vivendo. Eu tive conversas profundas a respeito desse filme, desse movimento essa semana. Porque muitas coisas parece que a gente é levado a fazer. E ser crente é uma coisa hoje que está nos Trend Topics também. Todo mundo é crente, todo mundo usa a Bíblia, todo mundo fala de Cristo, todo mundo usa Cristo, inclusive... para ganhos pessoais. Eu vou parar por aqui, que eu tenho que lembrar que eu sou crente. E a gente tem que lembrar que nem tudo que a gente fala, o que parece, o que está do lado de fora, fala do que está acontecendo dentro. E eu vou contar uma história rapidinha. Quando eu me apaixonei por Antônio no ano 2000, já pedi para ele não fazer comentários. Eu me apaixonei pelo Antônio no ano 2000, são 23 anos esse ano, e eu torcia para um time. E aí, eu torço para um time, você torce para o outro. Beleza, beleza. Só que ele não estava convencido de que eu tinha que torcer por um time e ele por outro. Então ele começou a me falar, você tem que vir torcer para o meu time. E eu falei, não sei, até porque o meu time estava ganhando e o time dele estava no final da lista do campeonato. Raro ele está dizendo, gente. Raro. O que aconteceu é que ele fez uma aposta. Ele falou para mim assim, se você mudar de... eu queria que você mude de time. Eu falei, então vamos fazer uma aposta. O seu time tem que ganhar, o meu tem que perder. O meu tem que ser desclassificado e o seu tem que ganhar o campeonato. Aí ele falou, beleza. Deu certo, gente. Ganhou, eu nem sei que campeonato foi. Você sabe? Não lembra mais. O que acontece é que a partir daquele momento eu conto para todo mundo que eu sou do time dele. Só que na real, eu não sei o nome do treinador, eu não sei a escala. Eu sei a música porque eu sei a música de vários times, mas eu não parei para assistir um jogo nos últimos muitos anos. Sabe? Dizer que eu sou uma coisa não quer dizer que essa coisa está acontecendo de verdade na minha vida. Dizer que eu visto a camiseta rosa não quer dizer que eu sou fã da boneca... Quase. Da boneca mais falada da temporada. E dessa mesma forma, batizar não vai fazer você mais crente. Batizar, entrar naquelas águas ali, não faz que alguém seja mais crente. Mas, na verdade, o batismo é a declaração pública do que está acontecendo dentro. O batismo é confessar publicamente que você agora é cristão. E ser cristão também está na moda. Que sim? Todo mundo coloca lá que é cristão. Todo mundo usa um versículo para ilustrar a sua vida. E todo mundo fala, não, eu creio em Cristo. Mas muitas vezes a nossa vida cristã ela é da porta para fora. Ela é relacionada à cruz que eu carrego no peito. Não tem problema nenhum com cruz vazia. Jesus morreu por mim numa cruz. Ele não está mais aqui. Toda vez que eu vejo a minha cruz, isso aqui pendurada no pescoço, eu lembro que ele morreu por mim, que os meus pecados foram perdoados. Mas a minha cruz não me faz
mais cristã. Símbolos não me fazem mais cristãos. Símbolos me recordam uma decisão que eu já tomei. Agora, o batismo não é um símbolo. O batismo é uma marca. Porque a marca diz o que tem dentro. Se eu pegar um pote de Nescau e colocar ovo maltine dentro, tem ovo maltine ou tem Nescau? Vamos lá, vou fazer outra que vocês vão pensar melhor. Se eu pegar um pote de sorvete e colocar feijão, tem feijão ou tem sorvete? Tem feijão. Então não adianta do lado de fora parecer que eu sou crente, se de dentro a minha vida não mudou nada. Se de dentro Jesus não está fazendo a transformação que Ele faz quando Ele entra e quando eu permito que eu lhe faça essa transformação. Essa palavra batismo vem do grego baptizo, que quer dizer imergir, banhar, submergir e tingir, trocar de cor. Eles usavam muitas vezes um balde, pensa assim no tingimento mesmo, tem um balde lá de tinta vermelha, põe o tecido branco, sai vermelho. Quando a fé cristã, ela fala de quando um crente, quando alguém que se diz cristão, declara de uma forma pública o que aconteceu lá dentro. Declaração pública de uma decisão pessoal e no coração de ser um discípulo de Cristo. E por que a gente batiza? Porque Deus mandou, Jesus mandou, é uma ordem. E ordem a gente faz o quê? Obedece. Ele deu uma ordem, é uma ordem de Jesus. Eu vou ler 2 textos, um está em Mateus e outro em Marcos. Mateus 11, 18 e 20 diz assim: Jesus se aproximou deles e disse: toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem disso, eu estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Ele mandou, ele falou, tem que batizar. Marcos 16, 15, 16 diz assim: Jesus lhes disse: vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem se recusar a crer será condenado. A Bíblia não diz quem se recusar a batizar. Diz que quem se recusar a crer, porque o que me salva é crer em Jesus. E essa decisão é interna. Essa decisão é lá dentro, é pessoal e ninguém pode te dizer que você está crente ou não, que você aceitou Jesus ou não. Só você. Eu não sei o quanto isso te traz de alegria ou de temor. Porque você pode parecer crente do lado de fora, mas está vivendo uma vida que não tem nada a ver com Cristo. Então o que a gente tem que lembrar? Que fé é crer e entregar a nossa vida completamente para o Senhor. Fé é crer ao ponto de dar as costas para o pecado e caminhar em direção ao modelo de Cristo. Ser como Cristo, ser discípulo dele. Existe uma expressão que é comer o pó do caminho do mestre. É o talmidim, que é o discípulo que vai ali atrás. Ele fala, eu vou onde o Senhor for, o que o Senhor faz eu faço. Isso é fé, isso é fé. Você não precisa fazer nada, acontece lá dentro. A palavra fala que o Senhor coloca em nós o desejo. Então eu queria te dizer que você que decidiu por Cristo, isso não tem mérito teu nenhum. Você foi convidado e aceitou, não é teu. É por graça. Graça é de graça. Nada do que eu faça pode me salvar. Nada. E para alguns isso seja uma boa notícia, mas para alguns isso seja uma má notícia. Fala assim, mas eu não tenho que fazer nada. Não, eu preciso aceitar a Jesus. Eu preciso aceitar o que Ele fez por mim. Agora o batismo é uma demonstração pública no corpo, no lado de fora. Então por que a gente batiza? Porque é uma ordem que Jesus deu. Vão, façam discípulos e batize. Aquele que crer será salvo, mas o que não crer será condenado. Então por que batiza? Porque aquele que crê vai contar para todo mundo que agora ele é dele. Eu vou dar um exemplo para vocês que eu vivi na Espanha. Na Espanha, para quem não sabe, a gente morou quase 6 anos lá. E na cultura da Espanha, a aliança de casamento é na mão direita. Então eu morava lá, então eu andava com a minha aliança na mão direita.
Só que a gente trabalhava com turistas brasileiros, e aí quando o grupo chegava de brasileiros, eu falava, opa, eu tenho que colocar na outra mão, porque eles precisam saber que eu sou casada. Então quando eu entrava no ônibus para oba, bem-vindos a Madrid e tal, eu falava assim, então, eu sou casada com o Antônio há tantos anos, eu sou mãe. O que eu estava falando isso? Publicamente falando assim, ó, nem vem. Nem encosta. Porque eu tenho um compromisso público com alguém, que eu sou dele. Faz sentido? Tem muita gente que está namorando com Cristo faz muito tempo. Namora com Cristo. E essa manhã eu estava fazendo um discipulado e eu perguntei para a senhora, me conta um pouco da tua história com Jesus. E ela falou, eu aceitei Jesus quando eu tinha 20 anos. Mas eu não gostava muito da igreja que eu estava, e depois foi passando, e as coisas foram acontecendo. E agora eu falei, não, agora eu preciso tomar decisão. Eu falei, há quantos anos você namora com Jesus? E ela falou, há 32. Que tipo de compromisso eu e você temos com Cristo? Porque namorar você não tem compromisso. Dá para trocar, né? Agora, ser casado, ser compromissado com Jesus, o que a gente faz no batismo é assim, ó. Eu sou de Cristo. Eu vou contar para o mundo inteiro. E quando o inimigo vier, ou quando a tentação vier, ou quando a situação difícil vier, eu vou falar assim, eu sou de Cristo. Eu fiz um compromisso público da minha fé em Jesus. Então, por quê? Porque Ele mandou, e o que precisa? Precisa crer em Jesus. Ah, Érica, mas quando então? Como que eu faço? O que eu preciso? Você só precisa obedecer. Deixa eu contar uma coisa, talvez te choque um pouco. O batismo você não precisa sentir para batizar. Se os meus filhos falarem assim, faz tal coisa, e ele fala, mãe, não estou sentindo de te obedecer, não vai dar certo. Hein? Sereninha fala assim, a Ju fala assim para a Serena, Serena, filha, recolhe os brinquedos. Mãe, eu não estou sentindo. Acho que não está na minha hora de recolher brinquedo. Hein? Dá, Ju? Dá não, gente. Ordem é ordem. Ordem do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Assuma o compromisso de se comprometer com Cristo. Não é quando eu sentir de me batizar. É ordem, a gente obedece. E quando que eu faço isso, então? No começo. Você se compromete. Por quê? Porque é uma decisão de início. É uma decisão que fortalece você na caminhada. Eu não ponho uma aliança depois que eu fiquei casada há 10 anos sem ninguém saber, porque aí agora eu tenho certeza. É no começo do casamento que põe, é no primeiro dia. Vai lá e põe a aliança, fala, eu sou dele. Você não mexe mais. E tem muita gente que fala, mas eu ainda peco. Quando você decide publicamente de fazer um compromisso com Cristo, quando vem o problema, fala, mas eu sou de Cristo. Ainda que a tentação se apresente, você fala, eu tenho dono, eu sou de Cristo. Fortalece a tua caminhada. Hoje é um dia que você pode decidir, confirmar e declarar publicamente o seu amor por Cristo, a sua decisão de ser discípulo dele. E eu sou uma pessoa de tanta fé que eu trouxe toalha de casa, em caso você queira. Então tem camiseta e toalha. Hoje de manhã eu falei para o Antônio, amor, eu vou levar toalha. Ele falou, vai? Eu falei, vou. Porque eu creio que tem alguém que ainda está nesse namoro. E precisa hoje entender que é hoje, não é amanhã. Eu sempre vou aí nessa música, no old school, né? E eu cresci ouvindo. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Não deixa para amanhã o que você precisa fazer hoje. A decisão por Cristo é hoje. A mudança de vida é hoje. A libertação que Ele tem para mim e para você é hoje. Não é para amanhã, não é para quando der. Então, por quê? Porque é uma ordem. O que precisa? Crer em Jesus Cristo. Para quando? Hoje. Hoje é o dia. Mas tem 3... Peraí, gente.
Pronto. O brinco parou de fazer barulho. Tem 3 significados que eu quero lembrar. Para que você tenha consciência do que vai acontecer hoje. Não são símbolos, mas coisas que você pode aprender hoje. A primeira coisa que a gente vê no dia do batismo é um simbolismo, é um significado. Não é uma marca, a marca é o batismo, mas a gente enxerga 3 coisas que acontecem aí. A primeira, purificação de pecados. O verbo batizar é sobre banhar, imergir. Então, um dos significados dessa ação que a gente vai ver aqui hoje é purificação e perdão dos pecados. Atos 2:38, Pedro diz assim: arrependam-se. E cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados. Mas João já tinha falado em 1 João 1,7, ele diz: o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo pecado. Então o que limpa o pecado não é o batismo. O que nos limpa do pecado é o sangue de Jesus derramado na cruz. Amém? Você consegue entender que a tua vida sem Cristo é uma vida de pecado? E a partir do momento que você recebe o que Jesus fez, a partir daqui para frente, você vive uma vida nova. Essa semana eu perguntei para uma amiga e falei, a gente estava num Vida Coffee, eu falei, gente, o que aconteceria com você se você fizesse ou falasse tudo que dá na sua cabeça? Sabe o que uma respondeu? Eu estaria presa. Porque a nossa natureza é pecaminosa. Por mais que você queira, por mais que eu queira, eu vou pecar. Porque o pecado é parte da minha natureza de pecado. Agora, quando eu decido por Cristo, eu recebo perdão de pecados. E eu desço ali, eu estou falando, olha, a minha vida passada se acabou. Eu estou livre do pecado. Eu já não ando mais como eu vivia antes. O meu comportamento não é o mesmo que eu tinha antes. Eu preguei sobre isso há 2 semanas atrás. Eu sou nova criatura. Aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. Quando a gente desce, a gente faz o simbolismo de que o pecado, a tua história do passado está ficando lá atrás. Está ficando ali naquela água. E quando a gente puxa de volta, você é made new, você é feito novo. Aquela vida de pecado já não vale mais. Acabou. Mas e se eu pecar de novo, Érica? Você já sabe o caminho rápido. Eu sou de Cristo, eu não vivo no pecado. Eu não vivo no pecado, eu sou de Cristo. Eu vivo para me parecer com Ele. Esse texto, na Bíblia a Mensagem, fala de uma forma muito legal. Atos 2, 38 e 39. Pedro respondeu assim: mudem de vida. Voltem-se para Deus e sejam batizados cada um de vocês no nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados. Recebam o dom do Espírito Santo. A promessa é para vocês e para os seus filhos, mas também para todos os que estão longe, na verdade, aqueles a quem o Senhor chamar. A declaração pública do batismo não gera só em você essa convicção e essa fortaleza de que eu sou de Cristo, mas gera nos seus filhos testemunho. Tem muita gente querendo viver e querendo que o outro viva um relacionamento com Deus, mas não vive ele mesmo. Eu ouvi hoje um áudio de uma pessoa que falou assim, não, eu quero que o meu filho conheça Jesus, eu estou ocupada com outras coisas. Eu estou ocupada com manter a nossa vida. Mas os meus filhos precisam de Cristo, eu e você precisamos de Cristo hoje. Eu e você precisamos mudar de vida hoje. A vida de ontem já não cabe mais, porque o que Cristo fez por mim merece uma mudança inteira de vida. Eu acho que muitos de nós, ou uma grande parte, conhece uma coisa que chama mortgage, hipoteca. Tem? Já viu falar dessa palavra? Você paga lá todo mês alguma coisa? A tua conta talvez demore 30 anos para você pagar. Sim ou não? Todo mês tem que pagar. Agora imagina que você chega no banco
e alguém fala, sua conta está paga. Para quem pagou? Ah, um amigo. O que eu tenho que fazer? Nada. Mas como paga? Paga, acabou. As suas dívidas acabaram. Você é livre da sua dívida. O que Jesus fez por nós é muito mais do que pagar minha dívida financeira. Ele morreu pelos meus pecados. Eu não sei você, mas eu sou dependente da graça de Deus todo dia. Toda vez, e quanto mais eu conheço a palavra, quanto mais eu me olho no espelho, mais eu vejo que eu preciso de graça e de misericórdia. Porque se não fosse a graça e a misericórdia, eu não estava aqui não. A minha natureza grita para sair. Assim como agora há pouco veio aqui, ó. E o Espírito Santo fala, volta, volta. Você tem que falar o que eu mandei falar. A gente não põe desculpa no temperamento, a gente não põe desculpa na criação, a gente não põe desculpa nos traumas. Aqueles que estão em Cristo são nova criatura. Quando Jesus morreu na cruz por mim, Ele pagou o meu preço, a minha conta. Mas sabe o que acontece? Você vê Jesus de longe e sabe o que você faz? Você vai todo mês lá no banco pagar. Não, olha aqui, eu não posso, a minha vida é assim, porque eu tenho essa dívida. E Jesus fala assim, você está desprezando o que eu fiz por você mais uma vez? Está andando como alguém que tem dívida? Quando os seus pecados foram perdoados? Eu queria dizer para você que vive carregando um peso, uma mochila do pecado. Hoje você pode decidir por Cristo e ser livre do peso, da morte e do pecado. Isso não te faz celebrar muito? Eu sou livre. Eu sou livre porque eu decido negar a minha vontade e decido viver de acordo com o que valorize o que Jesus fez por mim. O sangue de Jesus me purifica, te purifica do pecado. E tem mais uma coisa, então o batismo ele mostra um símbolo dessa purificação. Mas também me identifica com Cristo na sua morte e na sua ressurreição. E a gente vai ler um pouquinho de Bíblia aqui, Romanos 6, de 1 a 11. E diz assim, portanto, o que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? É claro que não. Nós já morremos para o pecado. Então como podemos continuar vivendo nele? Com certeza, vocês sabem que quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo, fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua morte. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com Ele e temos morrido junto com Ele. E é para isso que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Pois se fomos unidos com Ele por uma morte igual a dele, assim também seremos unidos com Ele por uma ressurreição igual a dele. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morre fica livre do poder do pecado. Se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre Ele. A sua morte foi uma morte para o pecado e valeu de uma vez por todas. E a vida que Ele vive agora é uma vida para Deus. Assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado. Mas por estarem unidos com Cristo, vocês devem se considerar vivos para Deus. No batismo eu estou declarando, eu estou morto para a vida de pecado. Eu estou morto para o meu passado. Eu não sou mais a identidade que o mundo me dá. E eu li hoje uma história que um historiador muito famoso da história da igreja, Eusébio, escreveu sobre um cristão chamado Sanctus. Ele era de Lyon, na França. E o que acontece é que esse homem foi torturado por causa de Jesus. Ele estava sendo torturado, aliás, não acho que isso só aconteceu lá, no começo da igreja primitiva. Hoje tem gente sendo torturada por causa de Jesus. E o que aconteceu é que cada vez que ele era torturado, os torturadores começaram a fazer perguntas. E perguntaram para ele, qual o seu nome? E ele falou, eu sou cristão.
e falaram, e a que nação você pertence? Ele falou, eu sou cristão. E eles perguntaram, que cidade que você vive? Ele falou, eu sou cristão. E falou assim, vamos lá, começaram a ficar nervosos e falaram, você é escravo ou é livre? E ele respondia, eu sou cristão. E não importa a pergunta que faziam a ele, sendo torturado por nome de Cristo, ele dizia, eu sou cristão. Isso fez os torturadores ficarem cada vez mais nervosos com ele. Mas ele morreu dizendo, eu sou cristão. Até onde vai o nosso compromisso com Cristo hoje? É pela cor da camiseta que você veste porque é marketing? É pelo que você fala que você vive porque é interessante? Ou você e eu estamos dispostos a morrer dizendo, eu sou de Cristo. A vida velha ficou, eu estou vivendo uma vida nova e aí eu vou. Eu me identifico com Cristo porque eu morro para a minha vida antiga. Eu estou morto para o passado. Eu estou morta para o pecado. Mas porque Ele morreu por mim, eu tenho acesso à vida que Ele tem. E Jesus não só morreu na cruz, mas Ele ressuscitou e está vivo. Isso é uma mensagem de esperança para mim e para você. Eu não estou mais escravo do medo. Eu não sou mais escravo da morte. Mas eu estou olhando para Cristo e eu vou viver vida eterna com Ele. Além disso, nós somos parte do corpo de Cristo. Nós somos parte da igreja de Cristo, a igreja universal de Cristo em todos os lugares. Não importa onde você esteja, a gente tem gente conectada com a gente online, de tantos lugares do mundo. Nós somos igreja de Cristo. De uma forma muito ampla. Mas aqui, nesse lugar, nós somos igreja local. Por quê? Porque ser parte do corpo é algum presente do batismo. Em 1 Coríntios 12, Paulo escreve assim, Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes. E todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Assim também todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo. E a todos nós foi nos dado de beber do mesmo Espírito. Nós somos igreja, porque hoje é dia de celebração, mas a segunda-feira chega. A terça de dor chega. O momento da tristeza chega. O momento que você fala, ai meu Deus, eu não estou conseguindo falar que eu sou cristão agora. Mas viver uma vida no corpo é saber que você não está sozinho. Eu quero terminar dizendo que você pode viver isso hoje. Esse convite é para você hoje. Quando você aceita o que Jesus pagou na cruz, pelos nossos pecados, a gente pode declarar que nós somos perdoados. Antônio compartilhou comigo hoje uma história que ele ouviu, uma declaração do Billy Graham, um dos maiores evangelistas, talvez da terra, porque ele já pregou com televisão e ele teve alcance a milhões de pessoas. E ele falou assim, que quando ele chegar no céu, e alguém falar, por que você está aqui? Ele não vai falar, porque eu preguei para milhões de pessoas. Porque eu vivi uma vida piedosa. Porque eu tentei fazer o menos errado possível. E não é porque eu criei filhos crentes, eu casei com uma mulher crente, eu ia na igreja todos os domingos. Quando ele chegar no céu, ele vai falar, eu estou aqui pela graça de Jesus. Porque eu sou pecador na minha essência, mas pela graça eu sou salvo, eu sou perdoado. Isso para mim faz eu pensar no amor de Deus. Que amor tão grande. A sua conta é de morte. A minha conta é de morte. E nada do que eu faça para Deus, nada do que eu trabalhe para Jesus como voluntária, nada do que eu leia da Bíblia, estudos, vão fazer diferença se em verdade eu não receber o amor de Deus no meu coração.
e ser transformada pelo poder que há nele. O que a gente vai ver aqui hoje são muitos testemunhos de vidas transformadas. O batismo é a declaração pública do que fizemos no coração. Ele te dá credenciais necessárias para lutar. O batismo não é uma ação de marketing, mas o batismo é o natural de quem viveu uma vida de transformação. Aquele que recebeu Cristo. Fala, eu vou contar para todo mundo. Porque o que tem valor para mim, tem valor para ser compartilhado.